Após 10 anos desaparecido, um homem surgiu de um portal nos Estados Unidos e sua primeira demonstração de força foi destruir um caçador Rank S. Um homem que, se não tivesse desaparecido antes do surgimento do sistema de nivelamento, poderia ter se tornado um dos poucos caçadores de rank nacional do mundo inteiro. Esse é o pai de Jin-Woo, Sun Il-hwan, o homem que voltou após 10 anos só para ter um trágico fim. Hoje, vamos explorar essa figura misteriosa, entender onde ele esteve, o que fez e o quão poderoso é esse homem. Se você ficou curioso com o tema de hoje, saiba que aqui no canal você encontra uma playlist exclusiva com vários outros vídeos de solo leveling que eu tenho certeza que você vai gostar também. E para você não perder os próximos vídeos, não esquece de deixar o seu like e conferir a sua inscrição para ajudar a gente a se aproximar da marca dos 900 mil inscritos, beleza? Agora sim, vamos ao que interessa. Antes da magia e dos portais aparecerem no mundo humano, existiam outros heróis além dos caçadores. Heróis humanos que não possuíam nenhum vestígio de poder mágico, mas carregavam a bravura em seus corações. Esses heróis eram conhecidos por muitos nomes, mas um deles se destaca: os bombeiros. A maioria das pessoas não costuma refletir sobre o árduo trabalho daqueles que enfrentam incêndios, verdadeiros heróis sem poderes. Porém, com o surgimento dos portais e da magia, um desses heróis destacou-se mais do que os outros. Não apenas por despertar como um poderoso caçador, mas também por preservar a coragem humana que sempre o definiu. Esse é Sun Il-hwan, pai do lendário caçador Sun Jin-Woo, protagonista de Solo Leveling. O surgimento dos portais e o chamado de Il-hwan. Quando os portais começaram a surgir na Terra, trazendo monstros junto deles, a humanidade ainda estava completamente despreparada. Tudo era desconhecido e não tínhamos ferramentas ou conhecimento para enfrentar essas ameaças. Naquela época, as classificações de rank, como conhecemos hoje de E a S, ainda não existiam. Foi nesse cenário caótico que Sun Il-hwan se destacou. Após despertar com poderes incríveis, ele decidiu abandonar a sua profissão de bombeiro para se dedicar a algo mais urgente: a sobrevivência da humanidade. Ele tornou-se um caçador, mas diferente de muitos que viam essa ocupação como uma oportunidade de lucro ou fama, Sun Il-hwan era movido por um senso inabalável de heroísmo. Ele não hesitava em arriscar a sua vida para salvar outras pessoas, mesmo depois de se tornar um dos humanos mais poderosos do mundo. Isso mesmo, Sun Il-hwan possuía uma força equivalente à de um Rank S antes de desaparecer misteriosamente. O desaparecimento de Sun Il-hwan ficou preso dentro de uma fenda dimensional após falhar em sair de um portal a tempo, mesmo depois de derrotar o chefe da masmorra. Abandonado para morrer sozinho, sem água ou comida, ele foi salvo por emissários divinos, os governantes, seres angelicais feitos da luz primordial que cobria o universo no início dos tempos. Os governantes emprestaram seu poder a Sun Il-hwan e o treinaram para deter o avanço dos monarcas sobre o reino humano. Após 10 anos, Il-hwan retornou à Terra com uma única missão: salvar o mundo. O conflito com Hwang Dong-soo, seu retorno, no entanto, foi marcado por desconfiança. A Associação Americana de Caçadores o deteve, pois ele ressurgira em uma masmorra. Hwang Dong-soo foi encarregado de interrogá-lo para descobrir as suas intenções, mas o rancor pessoal de Hwang contra o filho de Il-hwan, Jin-Woo, levou a um confronto inesperado. Hwang acabou sendo derrotado e hospitalizado, atormentado por pesadelos ao lembrar-se de Il-hwan. A luta contra os monarcas. Pouco depois, Il-hwan foi visto enfrentando 2 monarcas: Yogmund, o monarca da transfiguração, e Silod, o monarca da geada. Ele atraiu ambos para um confronto, deixando claro que já era uma pedra no sapato dessas entidades. Embora não tenhamos testemunhado uma luta completa, o encontro terminou com Silad sorrindo ao bloquear um golpe das adagas de Il-hwan, demonstrando sua empolgação em enfrentar o coreano. A tragédia do portal catastrófico no Japão. Il-hwan apareceu novamente durante o portal catastrófico dos gigantes no Japão, observando de longe. Sua missão era clara: eliminar o receptáculo do monarca das sombras. Contudo, ele falhou, pois o receptáculo era ninguém menos que seu próprio filho, Sun Jin-woo. Felizmente, os governantes mudaram de ideia após uma reunião e ordenaram que Il-hwan protegesse o seu filho das sombras. O assassinato de Christopher Reed. Posteriormente, Il-hwan foi mencionado como principal suspeito no assassinato de Christopher Reed, um caçador de rank nacional, devido a resquícios de sua mana encontrados no local do crime. Durante a Conferência Internacional de Guildas,
depois, a acusação contra Sun Il-Huan foi revelada aos maiores caçadores do mundo, incluindo o seu próprio filho, Sun Jin-woo. Jin-woo decidiu esperar para se encontrar com seu pai e confirmar se era realmente ele ou apenas um monstro que havia tomado sua forma. A penúltima aparição de Sun Il-Huan ocorreu durante a Guerra dos Monarcas. Ele presenciou a morte de seu filho pelas mãos do monarca das presas bestiais e do monarca da geada. Mesmo diante dessa tragédia, Il-Huan protegeu o corpo de Jin-woo para impedir que fosse completamente destruído por Silad, aguardando o momento em que seu filho finalmente renasceria como Rei dos Mortos. Mesmo enfrentando dois monarcas simultaneamente, Sun Il-Huan demonstrou o quanto ele era poderoso. Ele desviava dos ataques de Silad com precisão, prevendo seus movimentos e usando sua experiência acumulada em inúmeras batalhas para enfrentar Hakan, enquanto defendia seus golpes. Ele feriu o orgulho dos monarcas, que estavam ansiosos para acabar com o confronto rapidamente. Sun Il-Huan era de fato uma existência impressionante, contudo, seus inimigos eram algumas das entidades mais poderosas da criação. Quando Hakan conseguiu agarrá-lo, Il-Huan foi salvo pela energia da morte que aumentava rapidamente no corpo de seu filho, anunciando a iminente chegada do Monarca das Sombras. Percebendo isso, Hakan largou Il-Huan e fugiu, rasgando o espaço com um portal para escapar antes que aquela entidade tão poderosa chegasse à Terra. Silad, porém, irritado com a covardia de Hakan, decidiu que não pegaria mais leve. Ele usou sua forma astral para criar uma gigantesca geada, condensando-a em inúmeras lanças de gelo que lançou contra Sun Il-Huan. Mas não parou por aí. Ele formou um gigantesco meteoro de gelo capaz de destruir toda a região da Coreia. À beira da morte, Il-Huan foi salvo pelas sombras de seu filho, que agora havia se tornado um com o Senhor do Abismo original. Ao perceber que a situação estava sob controle e que seu tempo estava se esgotando, Il-Huan recuou, escondendo-se entre os destroços da cidade. Infelizmente, seu corpo humano não podia mais suportar o poder divino que carregava. Sua existência começava a se desfazer. Suas mãos desapareciam lentamente. "Está tudo bem. É assim que deve ser", murmurou. De repente, uma adaga voou até seus pés. Era a mesma adaga que os governantes haviam lhe dado. "Achou mesmo que eu não iria descobrir se saísse assim?", disse uma voz familiar. "Por que saiu sem dizer nada de novo, pai?" O reencontro entre pai e filho havia chegado. Sun Il-Huan revelou toda a verdade a Jin-woo, o motivo de seu desaparecimento e tudo o que havia feito nesse tempo. Mas enquanto falava, ele evitava olhar nos olhos do seu filho. Vergonha era o que ele sentia naquele momento. "Eu não queria que você me visse assim." Sua existência se desvanecia a cada segundo. Finalmente, ao olhar nos olhos de seu primogênito, ele perguntou: "Você me odiou?" A resposta de Jin-woo foi simples, mas carregada de emoção. "Sim, às vezes." Il-Huan pediu então desculpas. Pela primeira vez em muito tempo, ele ouviu seu filho desabar. Jin-woo confessou que, desde que se tornara um caçador e enfrentava a morte a cada instante, a face de seu pai sempre surgia em sua mente. Ele odiava o homem que havia desaparecido sem explicação, mas também sentia a sua falta. "E você, sentiu saudades de mim ou de nós?" Lágrimas escorriam dos olhos de um homem destinado à inexistência. "Eu senti saudades de vocês o tempo todo. Mesmo que não pudessem me ver, eu me sentia feliz por poder observá-los de longe." E com o último abraço, cheio de lágrimas e emoção, Sun Il-Huan disse a seu filho: "Você cresceu tanto. Escolhi protegê-lo e não me arrependo disso." Enquanto sua existência se desvanecia, suas últimas palavras para Jin-woo foram: "Queria conversar mais com você. Queria ficar mais tempo. Me desculpe, eu não fui um bom pai." Um grito, poderoso como um trovão, ecoou na garganta de Sun Jin-woo, abalando o planeta Terra inteiro. Distante dali, na pequena casa que conquistara ao lado do marido, Park Kyung-hye, viúva de Sun Il-Huan, chorava. Mesmo alheia ao que acontecia, ela sentiu que era o momento de deixar aquele lar repleto de memórias. Assim se deu o fim de Sun Il-Huan neste mundo, um dos mais bravos heróis e certamente um dos pais mais amorosos. Foi dessa maneira que Sun Il-Huan se despediu dos capítulos originais de Solo Leveling. Contudo, como muitos de vocês sabem, no final da guerra contra os monarcas, Sun Jin-woo utilizou uma das ferramentas do deus criador do universo para voltar 10 anos no tempo. Com isso, Sun Il-Huan
também retornou à vida. Dessa vez, ele conseguiu ser o pai presente que tanto desejou ser na outra linha do tempo. Com a ajuda dos governantes, escolheu apagar as suas memórias da reversão e permaneceu como bombeiro, levando uma vida simples e normal ao lado de sua família. E agora, como bônus, aqui vão algumas curiosidades que você talvez não saiba sobre Sun Il-hwan. Primeira curiosidade, ele sempre foi um grande amigo e colega do caçador de rank S, Baek Yoon-woo, que também era bombeiro antes dos eventos principais. A influência de Il-hwan foi tão marcante que na nova linha do tempo, Baek Yoon-woo desenvolveu uma personalidade muito mais heróica. Em Solo Leveling Ragnarok, ele se tornou quase um herói de verdade, digno de histórias em quadrinhos. Segunda curiosidade, Sun Il-hwan talvez fosse o humano mais poderoso da existência, ficando atrás apenas do seu próprio filho. Após passar um treinamento intenso com os governantes, ele controlava seus poderes de forma mais refinada e experiente do que qualquer caçador de rank nacional. Além disso, ele desenvolveu um estilo de treinamento próprio que foi revelado em Solo Leveling Ragnarok. E terceira curiosidade, a adaga usada por Sun Il-hwan para desferir o golpe final no Monarca da Destruição Antares foi a mesma deixada por Sun Il-hwan antes dele desaparecer. Curiosamente, Sun Jin-woo utiliza um par de adagas como arma principal, algo influenciado de forma inconsciente pela figura de seu pai. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo insano de Solo Leveling. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like e o seu feedback aí nos comentários para dar aquela força pro canal. E agora você pode conferir todos os vídeos de Solo Leveling aqui do canal, clicando no link que vai aparecer aqui na tela para vocês irem lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!